Paz, meus irmãos. Está boa a presença de Deus aqui. Nós sempre sabemos que Ele está conosco. Mas quando você espicha a mão assim, e você sente que começa a tremer, não é só saber que Ele está conosco, dá para sentir. Dá para sentir. Isso é mais importante? Não, não é mais importante, pastor, saber que Ele está conosco, ou sentir. O sentimento não é mais importante do que a nossa fé. Mas, irmão, dá um tremor, porque a manifestação de Deus, ela muda coisas na nossa vida, que muitas vezes nós passamos tempo lutando para mudar. E uma expressão, uma palavra, uma manifestação, um toque de Deus, muda uma história, muda uma geração, muda muitas gerações. Amém? Você pelo menos crê que Ele está aqui? Glória a Deus. E alguém diz, mas eu não sinto. Mas se você crê, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que crê sem ver, sem sentir. Amém? Livro de Josué. Difícil pregar depois desse nível de unção de Deus. Quem já viajou de ônibus de motorista, trocando assim, você troca de motorista sem parar o ônibus, né? Tem caminhoneiro aí? Você não para o ônibus. Quando eu fui viajar com meu irmão, nós trocava sem parar. Só que quando está a 180, 200 por hora, tem que dizer, para um pouquinho, porque senão nós vamos capotar o Fuca. E eu estou sentindo isso aqui agora, está bem alto. Então nós vamos recomeçar. E de repente embalamos de novo. Josué ali, depois de Deuteronômio, 5º, 6º livro da Bíblia. Me lembrei de um pregador agora. Ele queria pregar sobre Deuteronômio, ele não conseguia falar. E aí ele disse, abram a Bíblia em livro de Lucas. Mudou a mensagem porque ele não conseguia falar o livro. Mas vamos lá. Só o versículo 5 do capítulo 3, Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Mais forte. Outra vez. Maravilhas no meio de vós. Diga assim, no meio de nós. Bota a mão no teu coração, no teu peito assim, diz, no meio de nós. Se você crê comigo, embarca nesse ônibus e vamos embora, meu irmão. É por aqui que nós vamos caminhar. Santifica, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de... Amém! Meu Deus! Daqui a pouquinho eu vou fechar minha Bíblia, daqui uns minutos. E você vai voltar para casa, e se essa mensagem conseguir tocar em uma área da sua vida que você precisa, está gritando aqui no meu pensamento. Eu não vim para pregar isso, mas ali o Senhor dizia para mim, converte, 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 converte. E não é conversão para salvação. Conversão é quando você está andando num caminho para cá, e você muda e anda para cá. E eu não sei o que ele quer falar, mas eu acredito que tem áreas na nossa vida que precisam parar de andar para cá e começar a andar para cá. Extremamente oposto. Se você essa noite converter, tomar uma decisão, e essa palavra
até o momento que eu fechar essa Bíblia, falar e cravar no teu coração, eu tenho certeza que 2023 não será o ano comum na tua vida. Não será mais um ano de 365 dias. Mas vai valer por 10 anos. Nesse momento, nesse contexto que estava acontecendo, o tema da minha mensagem, eu queria falar sobre pré-avivamento. Nem sei se existe esse negócio, mas eu senti de colocar aqui, pré-avivamento, o que vem um pouquinho antes, daquilo que está por acontecer. Não, muito obrigado, tá? Legal. Quando Josué fala esta frase ao povo de Israel, o que estava acontecendo aqui? Eu preciso contextualizar você para você entender. Josué estava com uma multidão de pessoas, era todo o Israel da época, todo o povo de Deus. Povo esse que saiu do Egito com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, viveu muitos milagres, muitos sinais, e eles chegam agora neste momento da sua vida, 40 anos depois de sair do Egito, 40 anos depois de sair, de atravessar o Mar Vermelho, eles se vê diante de uma grande dificuldade. Esse povo vinha de uma promessa, escute cada palavra que o Espírito Santo vai falar com você. Eles vinham de uma promessa de 430 anos, e mais os 40, então são 470? Ulisses? 430 anos, irmãos, que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Um homem, seria pai de uma grande nação. Deus lhes daria uma terra que era produtiva, bênção. Abraão tem um filho, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12, e eles entram para o Egito em 72. Em 72, o povo de Deus era 72 pessoas, na época. Havia Melquisedeque, haviam outros que também cultuavam a Deus, mas a promessa de Abraão entra no Egito, através de José, com 72 pessoas, né, Ulisses? E eles começam a prosperar naquela terra, eles começam a ter muito filho naquela terra, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Os anos começam a passar, e as dificuldades começam a surgir na caminhada do Egito, lá dentro do Egito. Se levanta um novo rei, coloca carga sobre eles, um novo governo se levanta, e começa a perseguir o povo de Deus. Vamos só fazer uma comparação aqui, os hebreus da época, os descendentes de Abraão, o povo de Deus. Vamos nós comparar com a igreja aqui hoje, nós, igreja. Vamos comparar o Egito com o mundo, sistema, ok? E esse povo de Deus, a igreja então de Deus, começa a ser perseguida dentro do Egito. Eles começam a sair de uma posição que eles tinham terras, que eles tinham bens, para ser escravos ali no Egito. Passa 10, passa 20, passa 50, passa 100 anos, passa 200 anos, passa 300 anos, passa 400 anos, gente. E alguém começa a clamar a Deus. Alguém começa a clamar a Deus. E eu acho interessante que em 400 anos escravos, alguém ainda lembrava que Deus tinha feito uma promessa para o tataravô, bisavô do tataravô, lá há 400 anos atrás, e eles clamam e oram a Deus, e Deus envia Moisés, tira eles do Egito, atravessa o Mar Vermelho, começa a caminhar pelo deserto. Estou acelerando porque não é essa a minha mensagem, é depois, só para você entender o que estava acontecendo. E a caminhada no deserto, irmãos, isso é importante entender, que levava 40 dias,
50 dias, porque saiu do Egito 2 milhões de pessoas, mais ou menos. É uma população de Porto Alegre inteiro, rumando alguns quilômetros para se estabelecer. 2 milhões de pessoas para andar aquela quilometragem levava 40, 50 dias. Eles levaram 40 anos, meu querido, 40 anos andando no deserto, vendo milagres de Deus, comendo codorna que Deus mandava, pão do céu, bebendo água que saía de dentro da pedra, Deus cuidando deles, mas não era para ser 40 anos, era para ser 40 dias. Deus havia prometido a Abraão que eles saíam do Egito e chegariam ali naquela terra, que emanava leite, mel, que tinha prosperidade, que era terra verde, que é onde eles estão hoje. Você passa lá, eu passei lá esses dias, em Israel, pelo Google Earth, você entra ali no computador, é de graça, e você vai ver lá, viaja por cima, onde quer, entra na rua, caminha onde quiser, paga nada, tomando cafezinho em casa, e eu vi lá que você vai ver que é tudo deserto, e de repente tem uma mancha de verde assim, Deus estava dizendo, naquela mancha eu vou levar vocês. E esse povo que saiu do Egito, tinha alguns que criam, que acreditavam que eles iam conquistar aquela terra. Oi? Tudo bem? E alguns não acreditavam que iam conquistar aquela terra, alguns tinham medo da promessa. Você já viu alguém ter medo da promessa? Medo da promessa? Desses 2 milhões de pessoas, tinha 2 homens, querido, 2 homens que acreditavam a ponto de puxar a espada e lutar por essa causa, que se chamava Josué e Calebe. Os outros 2 milhões menos 2, eles não acreditavam nisso, e a Bíblia nos mostra que nesses 40 anos, aqueles que não creram, que não acreditavam, que botavam empecilhos, eles diziam não dá para entrar, lá tem gigantes, eles não olhavam a promessa, eles olhavam o braço deles, a condição que tinham, a capacidade que possuíam de guerrear. A cada ano, aquela geração, aqueles incrédulos, eu não estou falando aqui de geração, eu não estou falando de que uma geração tem que morrer para que a outra prospere, eu estou falando que os incrédulos vão ser enterrados para que os que creem avancem. Cada semana, cada mês, cada ano ia morrendo gente, Josué e Calebe iam plantando, e cada vez que ia morrendo aqueles murmurador, reclamador, eles estavam chegando mais perto do dia de conquistar a promessa. Pois quando todo aquele incrédulo morreu, começou a nascer gente nova, uma nova nação nasceu crendo naquilo, Josué assume o lugar de Moisés, e eles vão acampando, e agora chega nesse lugar aqui que eu quero falar para você. Todos os incrédulos tinham morrido, todos os murmuradores, aqueles que reclamavam, irmão, eles comiam, caía pão do céu, chutava. Você já foi caçar a perdiz? Difícil de caçar, nem com um cachorro bom não é fácil, batia nas pernas, ele só pegava e matava e comia. O sapato não gastava, a roupa não gastava, ninguém ficava doente, mas eles reclamavam. Eles diziam, no Egito estava melhor, no mundo estava melhor. Na igreja não é bom, lá porque lá eu tinha isso, porque aqui eu não tenho isso, porque lá fazia assim, mas eram escravos, só comiam cebola. E tinham saudade de cebola que comiam. Nós esquecemos, meu irmão, muitas vezes, da onde Deus nos tirou, e aqui entra uma frase, não sei quem disse, mas disse, não volte para o lugar que você orou muito para sair. Não volte para o lugar que você orou para sair. Não volte para a atitude que você orou muito para largar. Não volte a praticar certas coisas que você orou muito para parar. Não volte. Chega nessa noite aqui era uma noite no texto que eu li, que Josué, diante de todo o povo, ele lança essa frase, porque o que estava acontecendo aqui?
todo o povo de Israel acampado com barracas, o rio Jordão na frente, do outro lado, a promessa. Fácil? Nem um pouco. Sabe por quê? O rio Jordão, a Bíblia diz que ele estava pelas ribanceiras. Depois leia em casa ali do 3 até onde ficar acordado, vai lendo. O rio estava pelas ribanceiras. O rio Jordão, num tempo normal, ele tem 20 metros de largura, 15, 20 metros de largura, 2, 3 de profundidade. Naquele dia, naquelas cheias, o rio Jordão tinha 100 de largura por 18 de profundidade. Estava um pouco mais difícil para atravessar. Eles agora vêm com a promessa nas costas, com a mochila de Deus vestida em si, que é a fé do crente, que é o crer naquilo que Deus falou, e não andam assim sem nenhuma dificuldade. Eles chegam diante de uma grande dificuldade. 100 metros de dificuldade. Do outro lado, a terra que era promessa. Quem estava no outro lado, os irmãos tinham ido espiar aquela terra uns dias antes. Isso aqui tudo aconteceu, foi em 3 dias. Eles vão, os espias, para Jericó, espiam, arrumam um lugar lá com Raabe, fogem de volta. No outro dia, Josué organiza os sacerdotes, manda a arca de Deus na frente, a presença de Deus na frente. No versículo anterior ao que eu li, eles dizem assim, fiquem distante da arca e não se acheguem a ela, mas sigam para que saibam o caminho que vocês têm que ir, porque esse caminho vocês nunca passaram antes. Siga a presença de Deus, porque esse caminho você nunca passou antes. E vai a presença de Deus na frente. Em 3 dias eles se organizam. Isso não é que nem novelinha da Record. Você assistiu a novelinha da Record lá de Jericó? Meu Deus, eu desisti, porque ficou 1 mês e eles não atravessavam aquele rio. Novelinha, mas aqui foi 3 dias. Eles se organizam e quando eles chegam na noite, diante daquele, eu imagino o barulho de água, rio sujo. Agora ninguém segura, meu irmão, um povo que crê na promessa de Deus. Não tinha nenhum incrédulo mais. Quem sabe o Josué olhava se tinha algum que ia cair ainda, vai morrer mais um, morreu tudo, ninguém, todo mundo crê, então vamos parar na frente do rio. Porque quem está aqui tem a certeza de que vai voar por cima, que vai passar por baixo, não sei o que Deus vai fazer. Josué não sabia, ele não fala, mas ele diz, pessoal, Deus falou comigo. Nós vamos santificar. Hoje de noite. Tudo, irmão, 2 milhões de pessoas, tudo barraca, tudo tenda armada assim. Multidão, mar de gente. Nós vamos santificar. Avise, um avisa o outro, vai falando. Hoje, meu Deus, eu estou arrepiado aqui da presença dele. Hoje, vamos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o que era o santificar para esse povo? Veja bem que esse povo não tinha visto o mar se abrir. Eles só ouviram falar do vô, do pai que morreu porque não creu, que o mar tinha se aberto. Eles não sabiam o que ia acontecer. Para eles, santificar-se era estar cerimonialmente puro. Havia cerimônias, havia rituais que aquele povo fazia, que lhes deixavam cerimonialmente diante de Deus purificados, aptos a receber o milagre. Atualizando para hoje, isso implica na nossa vida a limpeza, o perdão, o acerto de contas, o resolver a picuinha. A velha vida tem que ser resolvida. Tudo aquilo que me impede está ali. O meu milagre está ali. A promessa de Deus está ali. A promessa tanto para a pessoa, ao você pessoa como igreja, avivamento, estou falando sobre pré-avivamento, nós estamos de cá do Rio,
pré-avivamento. O avivamento é lá em Canaã, é lá em Jericó, é no outro lado do rio, mas alguns veem o milagre, mas não conseguem porque estão presos em alguma coisa desse Egito que não consegue fazer com que o rio se abra e ele possa atravessar. Por isso que eu estou falando que quando eu fechar essa Bíblia, daqui a pouquinho, se você entender isso, você vai passar para o outro lado. Esse 2023, você vai passar daquilo que você ficou, quem sabe uma vida toda, sendo barreira na tua frente. Um acerto de contas. Tudo que havia acontecido de errado até ali, teria que ficar ali. Foi isso que eles fizeram naquela noite. Aqui antes do Jordão. Tinha que ser resolvido aqui. Porque a partir do outro dia, meu irmão, a partir da manifestação de Deus, tudo seria diferente. Aquele que perambulava pelo deserto agora seria dono de terras. Aquele que era escravo agora na época lá teria servos, empregados, pessoas a seu serviço. Aquele que pedia agora ia ter para dar. Meu irmão, eu estou falando de um fato que aconteceu, que mudou a história desse povo, e até hoje você vai passar na virada de ano judaica nas ruas de São Paulo, esse povo tem para dar. Aquela noite mudou a história desse povo que já deve fazer 3.000 anos, chutando redondo. Aquela noite, irmãos, aquela atitude, o crer, o santificar, mudou a história de um povo que governa o mundo hoje, que são os judeus que estão morando ali em Israel. Aquela noite, irmãos, uma palavra de Deus. Por que nós cremos que tem que ser num dia? Ora, eu já criei que tinha que ser um dia o ano passado, por que esse dia não é hoje? A Bíblia diz em Hebreus, se ouvires a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração, porque é hoje. Não vamos encerrar mais um ano de novo. Eu disse para o Anderson, nós estávamos conversando, e eu gosto de dizer isso, irmão, nós estamos no ano que vem. Bem-vindo. Porque o ano passado você fez um monte de promessa, falou que ia fazer um monte de coisa, disse que o ano que vem, bem-vindo, estamos no ano que vem. E eu estou louco para atravessar esse 2023 e contar o hino da vitória. Pensa num Jordão largo, meu irmão. Pensa num rio cheio que está diante de mim e de você. Mas eu tenho uma promessa. A igreja que eu estou tem uma promessa. O irmão que eu estou do lado tem uma promessa. O pastor que está para cima de mim tem uma promessa. Aqueles que estão do lado, aqui de baixo, estão juntos, tem uma promessa, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer amanhã de manhã, mas eu sei que esse Jordão não vai ser empecilho. O Egito é o mundo. O Jordão aqui, sabe o que ele representava, essa água? Esse Jordão aqui, está aqui debaixo que representava. Esse Jordão representava batismo. Josué é um tipo, uma espécie de Cristo ali, de Jesus, que conduzia um povo a atravessar, que conduzia um povo a passar pelo batismo, que conduzia um povo a largar sua velha vida e viver a novidade que Deus tinha para ele. Canaã, Jericó, ao lado de lá, representa a nova vida em Cristo que você tem depois que você passa pelo batismo, que você larga da velha vida. Tinha um simbolismo ali, que nós vivemos hoje. Era noite de expectativa, porque amanhã viria uma boa nova, uma boa notícia, algo iria acontecer. Acredito que ninguém dormiu aquela noite. Acredito que a expectativa que esse povo esperava era muito maior, irmãos, do que eu e você estamos na expectativa do avivamento.
na expectativa de atravessar esse Jordão, para que a igreja seja triunfante no Brasil e no mundo. Poucos têm essa expectativa. Poucos estão santificando. Irmão, eu tenho que orar mais. Não é só isso. Não é só isso. É aquilo tudo que ainda me liga a esse Egito. É aquilo tudo que eu preciso sacudir para ultrapassar esse Jordão do batismo e botar a mão na promessa. Por isso Josué disse: santificai-vos, gente. Veja bem que ele não manda pegar em arma, ele não manda fazer guerra, ele não manda fazer barco para atravessar o rio. Muito mais lógico fazer um barco, né? Muito mais lógico construir uma jangada. Vamos pegar taquara, pessoal, vamos reforçar as amarras. Não, ele não vai no humano. Josué não olha para o que o homem podia fazer. Josué olha para o que Deus podia fazer, e ele só podia estar limpo diante de Deus, só isso. Se ele estivesse limpo diante de Deus com a sua igreja, com a sua nação, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Pensa no homem que acreditava, irmão. Como diz o pastor Olavo, eu tenho que me esforçar para não acreditar. Gostei dessa frase. O pastor Olavo diz que ele tem que se esforçar para não acreditar. E tem gente que se esforça para acreditar. É difícil. O braço deles não podia abrir o rio. O que eles podiam era santificar, se alinhar com Deus, se acertar com Deus. Volto a dizer, a nível de igreja, mas então se eu não santificar, se eu não crer, se eu for um murmurador, eu vou trancar vocês. Vai não, irmão, você vai ser enterrado. Lamentavelmente, misericórdia. Eu estava orando aqui uma noite, nesses bancos aqui, sozinho. Senti Deus e senti demônios. Poucas vezes na vida. Eu sei que o Danilo estava lá em cima na portaria, eu queria gritar: Danilo! E aqui orando, irmãos, falei para poucas pessoas, vou falar para toda a igreja hoje. Deus disse: sabe qual o problema entre vós? Incrédulos. Incrédulos. Estão aí agora com o coração cheio de amarras, cheio de armadilhas, cheio de argumentos na sua mente, incrédulos com aquilo que Deus pode fazer na tua vida mesmo e na vida da igreja. Incredulidade vai cair no nosso meio. Vai cair. Você tem tempo, irmão, quem sabe é isso que eu ouvi do Senhor ali: converte. Converte. Porque a promessa vai se cumprir. Irmão, a igreja vai ir. Quer ir junto, não quer ir junto, não vai impedir a igreja de ir. Vai ficar para trás. Vai ficar de lado. Após todos eles santificar, chegou o momento do milagre. Ele chega sempre na vida daquele que ouve a Deus e obedece a Deus. O novo de Deus em nossa vida exige algumas atitudes. O novo, do lado de lá do rio, o novo de Deus. Vocês estão aí, tem um mar de água aqui na frente, intransponível. Inclusive essa era a segurança do Jericó. Jericó tinha uma muralha, parece que 12 metros de largura, ou 6, não sei, que dava para fazer uma casa em cima. Então eles se gloriavam na sua muralha, e Jericó se gloriava porque eles estavam bem estrategicamente naqueles dias. Não tinha preocupação, o rio estava muito cheio para ser atravessado, não tinha inimigo que passasse, ninguém podia passar. E do lado de lá estava o novo de Deus, a novidade de vida, a promessa, até que enfim ia chegar nas famílias, nos homens, nas mulheres, nos relacionamentos, nos negócios, no plantio, na colheita. Meu irmão, tu tem algo que tu quer, um novo de Deus para ti, para tua casa, para tua igreja, para tua cidade, para tua nação? Não tem problema, só tinha 2 lá que criam, que eu ouvi poucos dizer. Tu crê e tu tem certeza que de cada esse Jordão que você tem que atravessar, que a igreja tem que atravessar, tem novidade de Deus para a igreja?
Nós demoramos, irmão, para realmente, porque nós olhamos muito o que os olhos veem, o que os ouvidos escutam, o que a notícia da televisão dá. E vai ser um ano difícil para a igreja. Tem coisa mais difícil que olhar para trás, ter um deserto, e olhar para frente, ter um Jordão? Irmão, a igreja esse ano vai ser perseguida. A igreja não devia ter apoiado politicamente. A igreja agora vai pagar o pato. Meu irmão, a igreja passou pelo Coliseu Romano, vai anotando aí. A igreja passou por Nero, sabe o que é isso? Uns eram comidos por leões, outros Nero botava fogo para clarear o jardim dele, gente. Irmãos meu e teu, para acabar com a igreja, eram incendiados nos postes para clarear a rua da cidade. A igreja passou por Roma, pela fogueira, crentes, pastores queimados em praça pública. O que mais, irmão? Me ajuda, que a igreja passou? Idade média, perseguição. Quer aprender que nem eu, assim, depois não se lembrar, faz teologia com Ulisses. Ele ensina bem lá, eu é que não me lembro. Passou por Nero, passou o Coliseu, passou Roma, passou fogueira, passou perseguição. Meu irmão, você acha que um governo de qualquer país vai impedir o que Deus tem para a igreja dele? Não vai impedir. Não tem problema, nós vamos chegar diante do Jordão, sim. Vamos chegar, porque quanto mais apertar, quanto mais perto tiver do Jordão, mais perto está do milagre. Quanto mais difícil ficar, quanto mais sem esperança ficar, quando tudo parecer que está fechado, é porque vai nascer alguma coisa. A Bíblia diz que a noite é escura, e ela vai devagar se tornando dia perfeito, mas tem que partir do escuro, até que o sol raia meio-dia, até que seja dia perfeito. Eu gosto de dizer, há anos eu falo isso, meus discípulos sabem, quando tem um problema, quando tem a tribulação, eu digo para minha esposa, sente o cheiro, tem alguma coisa chegando, tem cheiro de milagre. Eu conheço cheiro de milagre, como é que é? Problema, cheira problema, é milagre. Tem cheiro de problema, tem milagre. Eu fico esperando qual é a janela que vai bater. Mas o problema, ele me trouxe para o milagre. Porque, meu irmão, para ter um milagre tem que ter um diagnóstico. Para ter uma cura tem que ter um diagnóstico de doença. Para ter um milagre de conquista, Toninho, tem que ter um grande desafio na frente. Para um grande milagre. Aquela moça, não sei se está no culto, que tinha menina aqui no nosso culto de milagres. Se você olhar no Instagram da igreja, ali tem um testemunho, um vídeo gravado. A moça veio no culto com uma nenezinha, no culto de milagres de setembro, e os 2 anos de idade com os pés tortos. Isso era um diagnóstico, ela não andava, ela não tinha músculo na barriga, nem nas pernas. Nós oramos aqui com ela, Jesus tocou nela, ela não andou, foi para casa, domingo foi para casa, segunda foi para a creche, no colo, nunca largava no chão. E ela volta da creche correndo para abraçar a mãe no final do dia. Isso aconteceu aqui, irmãos. A moça voltou para Jesus, foi no encontro, se batizou, acho final do ano lá em Canela, em Gramado, está batizada, servindo a Deus, e a menina correndo, Jesus curou. Por que aconteceu o milagre? Porque tinha os pés tortos. Sabe quando você está diante de um problemão, começa a sentir, irmão, que vai nascer alguma coisa, começa a deslumbrar, começa a ter a expectativa, o que vai acontecer. Tu não sabe se o rio vai abrir, tu não sabe se alguém vai vir te buscar de bote, tu não sabe, meu irmão, mas pelo menos acredita, uma expectativa de que você vai sair dessa aí. Começou o ano numa desgraça, então começa a glorificar que vai terminar com milagre. Tem um problema, meu irmão, começa a ver onde é que vai nascer o milagre. Quando a dor de parto da mãe aumenta, que não aguenta mais, nasce ou não nasce? Nasce. É esse o sentimento que nós temos que ter, porque esse povo que estava ali, eles hoje, até hoje, vivem isso. Os judeus, um problema para eles é porque vai nascer alguma coisa vai acontecer. E assim nós estamos vivendo hoje. Quanto mais, não importa, irmão, não olha o que está acontecendo ao teu redor.
Não olha, faz o teu melhor no teu trabalho, na tua casa, nos teus negócios, na tua igreja, abre a tua célula, prega a palavra, ora pelos doentes, faz o que você tem que fazer, que você está prestes a abrir o Jordão. Amém? Vamos para os passos então? Atitudes quando eu estou diante desse negócio aí, diante dessa dificuldade. Qual é o teu Jordão? Boa pergunta. Qual é o teu Jordão? Ah, irmão, mas agora a situação piorou. É porque ele está bem cheio. É isso. Cinco atitudes que você vai tomar diante desse Jordão. Primeira atitude. Quando chegamos diante de uma grande dificuldade, que nós não conseguimos vencer, eu faço isso, eu não pesquisei em lugar nenhum, botei o que eu faço aqui, e o que eu vejo homens de Deus fazendo. Eu preciso me lembrar, e conhecer, o que Deus prometeu. Dê a notícia que der, aconteça o que acontecer, Deus fez uma promessa, Ele não vai mudar a promessa. Ah não, agora Deus vai vir e vai dizer, eu me enganei, agora então nós vamos... Não, irmãos, esse Brasil tem promessas, já tem mais de 200 anos, mais, de ser um celeiro de missionário para o mundo. Ah, mas não acontece. O que é celeiro? O que é celeiro? Lugar de guardar, não é lugar de guardar? Deus está guardando gente, Deus está guardando homens, Deus está guardando missionário, Deus está preservando, irmão. Entenda que é celeiro, não é hora de desfrutar do celeiro, é hora de guardar, é celeiro ainda. Então quando você chegar diante de qualquer dificuldade na tua vida, te lembra das promessas que Deus fez para você. Tu consegue lembrar de alguma delas? Se é na família, te lembra das promessas que Deus tem para ti. Se é nos negócios, te lembra das promessas que Deus tem para ti. Ah, mas Deus nunca me prometeu nada. Prometeu sim, está aqui, ó. Não precisa de profecia. Tem promessa para a família, para a saúde, para ministério, para a vida social, para tudo. Tudo tem uma promessa aqui. Te lembra da promessa de Deus. Foi isso que fez esse povo virar a madrugada, santificando, porque eles acreditavam, senão eles não iam resolver a situação. Nós precisamos acertar, porque fazem 470 anos e 3 dias, que Deus fez uma promessa, e amanhã de manhã ela vai acontecer. Eles se lembravam, gente, da promessa. Segundo, creia na promessa. Te lembra dela? Creia na promessa, porque incrédulo ficou de fora, murmurador fica de fora. Todos eles foram enterrados. Ninguém estava ali diante daquele Jordão, nenhum, irmãos. Creia. Se você conhece a promessa de Deus para a tua casa, diante de todas as notícias, não importa, quem sabe tem casais aqui hoje que encerraram o ano brigado, e tiveram problema, tu tem promessa no teu casamento, então não desiste, creia, agarra essa promessa e te move para a beira desse rio, vai até onde você pode ir. Aqui você não pode ir mais, aqui é Deus, aqui é Deus. Pastor Olavo pregou que eu ia, a minha mensagem ali agora, no início do culto, ele disse, irmão, o que o povo tinha para fazer já fez, agora é Deus, ele disse. Ele não sabia o que eu ia pregar, mas vai até onde você tem que ir com esse casamento, com esse filho, com essa família, com esse ministério, com essa célula que você encerrou, não quis mais abrir, não sei o que é, não sei, mas vai até a beiradinha, diz daqui a aqui, se eu ir sozinho aqui eu vou me afogar, mas fica ali esperando. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão alto com asas como águia, voarão e não se cansarão. Mas espera no Senhor. Ah, irmão, como é que espera? Esperando, só esperar. Não tem nem outra tradução para esperar, é esperar. É o que nós não gostamos de fazer, né? Creia na promessa. Terceira atitude que nós vamos fazer. E se tu não conhece as promessas de Deus para a tua vida, corre conhecer.
Corre para os cultos, corre para a célula, corre para a Bíblia. Conheça as promessas de Deus para você, para os teus filhos, para a tua casa. Terceira atitude é o que eles fizeram: santificar. Não vai ter novo de Deus, avivamento. Nossa Jericó, nossa Canaã é o nosso avivamento. Irmãos, o Brasil vai mudar quando esse negócio acontecer. Nós estamos no pré. O Brasil, o mundo vai mudar, a tua vida vai mudar. Sabe o que é você viver numa cidade aonde que domingo de noite as polícias não tem ninguém para prender, eles vão cantar no coral da igreja? Isso é avivamento. Avivamento não é um bando de louco gritando dentro da igreja. Avivamento é uma transformação de uma nação. É todo mundo, irmãos, todo mundo mudando. As escolas mudam o seu ensino. A sociedade onde havia macumbaria, feitiçaria, bar de prostituição, ou vira igreja, ou fecha, não tem, irmão, tudo muda, tudo, lá no lado da tua casa, onde tem pornografia, jovens, abuso, vendendo criança. Meu irmão, o avivamento é um fogo de Deus que consome o pecado de um país inteiro. Meu Deus do céu! Então esse avivamento que nós clamamos não é porque aqui a igreja vai encher, é porque a tua vida vai mudar, a tua sociedade vai mudar, a tua família vai mudar. Vai mudar. Mas santifica. Não tem avivamento sem santificação, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem humilhação, sem restauração, sem perdão, sem arrependimento, não tem avivamento. Dentro de mim primeiro, na minha casa segundo, na minha sociedade terceiro e sim na minha nação. Parece que o mal venceu, né, irmão? Vamos falar a verdade aqui. Depois das eleições parece que a igreja foi derrotada, os feiticeiros, os macumbeiros, parece que isso venceu. Meu irmão, não te deixa levar pelo que os teus olhos estão assistindo. Deus tem uma promessa, e eu vou reafirmar 50 vezes, só hoje à noite se for preciso. Não perdemos a guerra, estamos chegando perto do Jordão. Levanta acampamento, guarda a tua barraca, santifica e bota o pé na água. Para de assistir o que os demônios estão falando. O diabo é o pai da mentira. É revoltante? Mas eu não posso esquecer da promessa. Toda a minha revolta contra as ciladas do diabo, toda a minha ira humana, não pode me tirar da promessa. Não pode. Esse povo estava focado, não estava olhando o problema. A notícia que saiu no jornal deles lá, os vídeos de Instagram, WhatsApp que eles receberam era: o Jordão está com 100 metros de largura, tem 18 profundo. Essa era a notícia que eles estavam vendo. Jericó tem, tu viu, os espias voltaram ontem, falaram que os muros, tem casa em cima dos muros. Essa era a notícia. Josué disse: pessoal, vamos santificar, que amanhã Deus vai fazer maravilha. Josué estava sem WhatsApp, sem internet, tinha caído o sinal, não lia jornal, ele só lembrava: Deus falou, vai acontecer. Esse homem já fazia 40 anos no mínimo, que ele dizia: vamos entrar na terra. Ele e Caleb, vamos entrar na terra, nós vamos entrar na terra. Sempre, irmão, sempre, nunca parou de crer. É bom estar do lado de alguém assim, não é bom? É bom demais, irmãos. Ou é bom estar do lado de um murmurador? Não dá, pois é. Vai sair do culto hoje, vai falar mal. Amanhã vai dizer que eu gritei demais, amanhã vai dizer que não sei o quê. Pode falar o que quiser, mas você vai ter que falar que eu falei aqui, que o avivamento de Deus vai acontecer, a promessa de Deus vai acontecer. Ninguém atravessa essa fase do Jordão agarrado em alguma coisa. Picuinha, inveja, calúnia, crítica. Irmão, nada disso pode nos acompanhar. Se nós, entre nós, acertar, muita coisa vai acontecer aqui. Muita coisa. Te alinha. Tem coisa na tua vida que não está acontecendo por causa disso. Procura teu pastor. Procura teu líder. Se você é um crítico, você condena. Pastor Olavo, está de tênis, está errado. Está de sapato, está errado.
faz isso, está errado. Não bota a mão na autoridade, não fala, não critica. Apaga a luz, a igreja é ruim, liga a luz, é boa, é avivado o culto, o louvor tocou, a menina está de tênis ou está de sapato, está de saia. Irmão, para, porque você vai morrer. Para. Te acerta. Pesado para mim falar isso aqui. É pesado. Não está escrito aqui. Para. Quarta atitude. Avançar. Ação. Deus te capacitou para ir adiante. Não pare. Não volte atrás. Não espere Deus fazer o que é para você fazer. Faça, irmão. Tu está sentindo aqui de fazer? Faça. Começou o ano, estamos no ano que vem. Faça. Decida. Dá o passo. Não sei o que é que Deus te chamou para dentro desse tempo. Cada um tinha um serviço ali naquela noite que Josué deu. Tinha sacerdote, tinha os guerreiros, tinha um monte de coisa. Cada um fez a sua ação ali. Né? Eu gosto de falar oração. É orar e agir. Oração. Tem ação no meio. Temos que agir. Você faz o que você pode mudar, e Ele vai fazer o que você não pode mudar. Você anda, e Ele para as águas. A Bíblia diz que as águas se tornaram num montão. Bonita a palavra. Acho que é no montão. Porque não era mar, não era lagoa, né? Era rio. O rio vinha correndo e ali parou. E se tornou num montão cada vez maior, porque acumulando, né? Virou uma represa. E aqui secou. A presença de Deus na frente, abrindo caminho para você. E o povo, receptor do milagre, seguindo a presença de Deus. A historinha bonita, historinha real, verdade. Verdade para a tua vida e verdade para a minha vida. Não basta Deus dar uma promessa e estar junto na caminhada, se você não está disposto a te mover. Caminha pelo amor de Deus. Te move. Oi? Duas crianças me disseram oi. Outra veio aqui. E eu não sou muito simpático, né? Tudo bom? Tua mãe está lá? Veio no culto hoje? Diz para ela, mãe tem que vir no culto todo domingo. Foi lá dizer. Grave essa frase. Conhecer a vontade de Deus é a base da nossa fé. Obedecer e se mover é o reflexo da nossa fé. É a fé na prática. Pensei muitos dias, Ulisses, para você não me xingar amanhã de manhã. Veja bem. Conhecer a vontade de Deus é a base da nossa fé. Agora vocês podem descer, tá bom? Agora pode descer. Vamos lá, vamos entender isso aqui. A fé é o fundamento daquilo que se espera. Aqui tem uma coluna levantada. Se construiu um negócio aqui em cima, um prédio, uma casa, tem uma coluna. Aqui embaixo tem uma base. Isso aqui é a fé. Está enterrado aqui. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera que vai sair. E é a prova daquilo que não se vê. Está lá embaixo, na tua casa, aqui, tem aqui embaixo uma sapata, uma estrutura de concreto. A fé é o fundamento daquilo que se espera que vai se construir, ok? Eu estou dizendo que conhecer a promessa de Deus está abaixo, é a base, é a microestaca lá embaixo, abaixo da fé. Porque quando eu tenho uma promessa de Deus, eu boto a minha fé em cima da promessa de Deus. Se é dos homens, vai cair. Se eu alicerçar a minha fé numa promessa de homens, a minha fé é fraca e vai sacudir a estrutura e eu vou cair. Mas, quando eu pego a minha fé e eu coloco numa promessa de Deus,
eu estou botando a sapata numa estrutura bem profunda e firme para construir alguma coisa acima. Conseguiu entender a fé? É uma construção, o Toninho entendeu. Vai dizer que quando você recebe uma promessa de Deus, tu te firma ali, porque Deus prometeu. Tu bota a tua fé na promessa que Deus te fez. Isso Josué fez. Isso o povo fez. Primeiro foi uma promessa, aí gerou a fé. Deus prometeu. Jesus prometeu que se você crer vai ser salvo. Então você crê. Jesus prometeu que se você viver e não retroceder, e santificar e acertar a sua vida, cumprir com a palavra, você vai para o céu. Nós estamos todo mundo crendo aqui que nós vamos para o céu. Botamos a nossa fé em cima da promessa que Ele fez. A promessa é mais profunda. Lá embaixo, agora eu vou repetir a frase. Conhecer a vontade de Deus, a promessa, é a base da nossa fé, está lá embaixo, abaixo do fundamento. E obedecer e se mover é o reflexo da nossa fé, é a fé na prática. Eu tenho a promessa, eu boto minha fé em cima e eu caminho em cima das águas, eu me movo, eu ando sobre as dificuldades, porque eu estou expressando a minha fé. Eu faço o convite daqui a pouquinho. Ô Fran, você está aí? Tudo bem? Que especial, Deus te abençoe. A Fran, levanta lá, Fran. É uma amada nossa aqui da igreja que saiu, está trabalhando no teatro Jeová Nissi, né? Isso, viajando o Brasil, fazendo teatro, convencendo pessoas a aceitar Jesus. Que especial, Deus te abençoe. Quando eu faço o convite daqui a pouquinho, se você quiser mudar algo na tua vida, é porque você ouviu eu falando de uma promessa, você raciocinou, não é louco, retardado, você pensou, está pensando no que eu estou falando, você vai fazer uma escolha de fé e vai dizer, vou lá, vou receber a oração, vou me mover, vou abrir minha casa, vou santificar, vou largar, porque você está agindo de acordo com o que você creu. Vou voltar para o quarto ponto. Avançar. Colocar o que nós cremos em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, impossível. Se nós não crer, nós não agradamos a Deus. E como eu mostro que eu creio? Quando eu expresso, a minha atitude, a minha vida é resultado daquilo que eu acredito. Você veio hoje porque você creu que Deus tinha uma palavra para a tua vida. Espero que você tenha vindo crendo que Deus hoje tinha uma palavra para você. Se eu creio, eu me movo. Se eu não creio, eu murmuro, eu reclamo, eu fico parado, eu não vou junto com a multidão porque eu não creio. Como eu vou ir num lugar fazer uma coisa que eu não acredito? Está vendo? Dá para identificar quem crê e quem não crê. Quem crê se move. Quer mudar, você está aqui essa noite, deixou de assistir um monte de coisa importante lá na Rede Globo, para vir só no culto. É porque você acredita em alguma coisa, que quem está em casa não acredita. Dá para ver a diferença de atitude de quem crê, quem se move. Amanhã de manhã você vai ter uma atitude. Ela vai mostrar se você crê ou se você não crê. Quando você se reúne com a tua família, você é como o pastor Olavo assim? Que todo mundo está na roda falando que não vai dar, porque agora, porque não sei o quê, porque o Brasil, porque não sei o quê. E o pastor Olavo diz, irmão, não vai, Deus prometeu. Deu, acabou o assunto, ele encerra com a conversa, daí a gente começa a falar da Bíblia, tal. Terminou. Você é esse lá no meio, lá, parará, porque não sei o quê. Não, irmão, gente, aqui, não importa. Deus tem uma promessa para esse Brasil, não sei como é que é. Mas olha a largura do rio, mas nós vamos atravessar. Vamos atravessar. Dá para se animar, irmão? Dá para se mover? Entender o negócio da fé? Senão, Toninho, nós pegamos um balde de massa, 2 ferros, vamos fazer uma sapata, uma micro e vamos construir para cima aqui, É a fé, meu irmão. Daí bota o tijolo, é se mover, porque sabe que lá embaixo tem um negócio firme. Constrói. Quinta atitude, vou repetir. A primeira é a atitude de quem quer atravessar o Jordão, quem quer sair da mesmice do Egito, do deserto, da escravidão. Conhecer o que Deus prometeu, crer na promessa, não murmurar,
acertar a vida, santificar, avançar, tomar a atitude e fazer. E o quinto, daí parece até contraditório, dependência de Deus. Tá, mas como? Tem que fazer ou não tem que fazer? Deus é doido, né? E uma coisa que quase não dá para entender. Deus manda a gente fazer, mas tem que ser dependente dele. Sim, senão você vai no Jordão de barquinho, vai afundar. Dependência e confiança em Deus. Após fazer toda a minha parte, entenda que as águas não se abrem no teu braço, mas pelo poder de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você faz, irmão, prepara tudo, faz o que pode fazer, mas no fundo você diz o que o pastor disse no início do culto: só Deus, só Deus, agora é com Deus, ele disse, é Deus. Você faz o que tem que fazer, mas acredita, meu irmão, esse rio, eu e você não temos força de parar, mas eu estou aqui, e se der para dar mais um passinho eu dou, mais um pouquinho eu dou. De repente você é aquele que... Vem cá, o Anderson é muito grande, vai cair. Vem cá, Isabela. Vem cá rapidinho. Isso aqui. Quem sabe você é alguém que Josué está ali. Sabe aqueles... Tem um cachorro amarrado assim, se tu largar ele vai. Ele vai. Vem cá, aqui ó. Faz de conta que você vai caminhar aí no ar. Quem sabe o Josué está aqui, ó, vai, pode ir. Josué está, espera um pouco. Você é um que Josué tem que puxar para trás, e calma que vai se afogar. Não abriu ainda, vai de novo. E você volta. Será que Deus, você é esse que está indo, que tem tanta fé, que Deus tem que segurar um pouquinho? De repente, você vê que abriu e começou, e aí Josué te solta, meu irmão, aí você vai. A presença de Deus na frente, e você vai atrás. Meu irmão, que Deus veja nessa cidade, pode sentar, obrigado. Que Deus veja nessa cidade um monte de gente, meu irmão, que está ali. Josué, o que vai dar, Josué? Vamos andar por cima. O que vai? Espera, segura. Josué segurando você. Josué, eu disse que é um tipo de Cristo, que está dizendo, fica aí, vai abrir, mas espera um pouquinho. Eu vou abrir, não é tu. Loucura isso, pastor Jeremias. Vai, mas segura que eu abro. Mas vai, mas deixa que eu abro. Agora me lembrei, eu gosto de Davi, quando atirou a pedra naquele gigante. Davi atirou a pedra no gigante, e eu não consigo ver outra imagem, porque 2 Samuel, capítulo 17, 40 e poucos, 3, eu acho que é por ali. Davi pega aquela pedra e ele diz, ainda hoje o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou te arrancar a cabeça, e eu vou dar a tua cabeça para os bichos comer, Irmão, para mim foi a palavra, foi a pedra, foi a palavra, foi a pedra, não sei qual bateu primeiro, a pedra bateu, a palavra furou. Meu irmão, isso é o que eu vejo, é você vai com a tua pedra, você bota o pé na beira da água, mas é Deus que abre, mas se você não botar, fica para trás. Se Deus não abrir, tu te afoga, meu irmão. É uma parceria muito louca esse negócio. Pastor, que bom que o senhor está aqui. A tua vida de fé inteira não foi assim? Era o Senhor e era Deus, faz e Deus faz. Tem fé, crê, parece que não vai dar, de repente Deus abre. Está aí ó, pastor jubilado, Rolante, né, que está morando aqui, está conosco, um homem de Deus, tem experiência para falar. Que Deus ache, meu irmão, estou encerrando, levando de pé. Que Deus ache nessa cidade um monte de gente como Josué e Caleb, que estão se babando para atravessar, porque crê que Deus vai abrir. Que Deus tem que mandar nós esperar, segurar um pouquinho. Calma, igreja de igrejinha, vocês vão fazer parte do avivamento, mas eu estou chegando, converte, santifica, acerta, eu vou parar o rio, eu estou levantando a barreira aqui, já vai parar. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu quero que enche o meu coração, que eu possa, ao quem tiver ao meu redor, irmão, como o pastor Lau faz, aprendo com ele.
Um se anima o outro, a Bíblia diz, como ferro afia o ferro, o irmão afia outro irmão, e um anima o outro, e um escora o outro. Meu irmão, por isso Jesus mandou em dois. Se um tentar cair, o outro escora, te anima, te escora em alguém que está animado. Sai desse domingo daqui e seja um instrumento de Deus na beira desse Jordão aí fora. Porque você vai atravessar. Você vai atravessar. Meu Deus. Qual é o teu Jordão? O Jordão da igreja, o Jordão nosso da igreja, é a incredulidade. É as notícias. É as notícias do mundo que são falsas para Deus. Esse é o nosso Jordão. Temos que, irmão, não podemos olhar para ele. Mas na tua vida pessoal, deu para entender a igreja, avivamento? A igreja, agora que é a tua vida, a tua casa. Tem musiquinha? Então vem cá. Pastor Demir, hoje eu só durmo amanhã, porque a adrenalina está forte aqui. Ou é a unção, ou é só a emoção. Intelecto é pouco, é mais emoção. Irmão, sério aqui, ó. Qual é o teu Jordão, de verdade? O que é difícil para você hoje transpassar? O que é que está à tua frente? Você está aqui, à tua frente tem uma dificuldade, e o teu milagre está ali do lado de lá. Você enxerga ele, você vê ele, você vislumbra, você sonha, mas tem uma dificuldade na frente. Se você crê, se você está aí, entrou esse ano, parado na frente desse Jordão, meu irmão, não perde tempo nesse banco aí, vem para cá. Dá um passo de fé naquilo que você acredita e venha para aqui, vamos ver quantos dias você vai ser amanhã de manhã, ou o amanhã de Josué pode ser mês que vem, pode ser semana que vem, mas eu tenho uma certeza, não sei se foi às 6 da manhã, meio-dia, não sei o horário, mas ele abriu, parou, a água parou, o Jordão se abriu, e os inimigos do outro lado, que achavam que era impossível você passar, aí bateu o pavor, nos inimigos da igreja, que estão achando que é impossível a igreja passar. Irmão, pode gravar isso aqui, vou repetir, em 2020 tem 5 mensagens que eu preguei em 5 igrejas, janeiro e fevereiro de 2020, o pastor Vitor gravou, foi em fevereiro, publicou, depois da pandemia a pastora me mandou lá, e preguei aqui também, a frase que eu usei foi, 2020 vai ser um ano de muita tempestade e muito barco vai afundar, antes do Covid, tudo aquilo passou, foi um ano difícil, foi, muita gente morreu, com a mesma certeza que eu falei aquele dia, olhando para aquela câmera ali, pode gravar e recortar, a igreja vai chegar diante de um Jordão, e os inimigos vão achar que ela não vai conseguir passar o Jordão, pois em nome de Jesus eu digo, vai ser surpreendido por Deus, Deus vai te surpreender, inimigo da igreja, não sei como, mas vai acontecer, e a tua vida vai surpreender muita gente, tem muita gente que achou que não ia dar, e que disse que não ia dar, e eu não quero que você olhe para essa notícia, pode ser de infância, pode ser de marido, de mulher, de pai, de mãe, quebra isso hoje de noite, dá um passo de fé, vem aqui, diga Deus, você e Deus, o meu Jordão é isso, o meu Jordão pode ser, não sei o que é, irmão, não sei o que é, eu não sei, te posiciona diante de Deus, nós vamos orar aqui, e vamos pedir uma unção de Deus que venha abrir, romper, liberar você para atravessar isso. Meu desejo é estar contigo para sempre. O que é o teu Jordão? Para sempre. Traga-me para mais vem, perto. Porque ali na frente o Senhor fará maravilhas no meio de vós, tua casa, tua família, tua empresa, teus negócios, tua igreja,
teu ministério, se você crê que o Senhor fará em